Olá, no programa Nossa Entidade de hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma organização não governamental que desenvolve projetos e programas sociais que valorizam o cidadão e a família. Para falar desse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio os representantes do Instituto Edificando, Sônia de Carvalho, que é diretora-presidente, Fernando de Carvalho, que é diretor administrativo, e Iraci Lima, que é responsável pelo projeto Balé Edificarte. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Sônia, já são 24 anos desde a criação, do Instituto. Como é que começou essa história? Bom, começou realmente do interesse, do relacionamento com a comunidade. Eu sou psicóloga clínica, hoje já não atuo mais com crianças, mas no início meu trabalho sempre foi muito ligado à infância. Minha especialização inicial foi infantil, e então a nossa atenção sempre foi voltada à criança. E nasceu no nosso coração o interesse por nos mobilizarmos de alguma maneira para podermos fazer a diferença na sociedade, e tentar influenciar de alguma maneira. Então, nós começamos aí a sonhar com alguns projetos e daí nasceu o Instituto Edificando. Nós passamos por muitas modificações. No primeiro momento, fomos uma escola, depois deixamos essa escola e aí passamos a fazer realmente um trabalho mais voluntário junto à comunidade e percebemos que as crianças são, no primeiro momento, o nosso foco, mas como você mesma disse no início, as famílias vêm junto, Então, aí vieram as famílias e hoje a gente tem alguns projetos aí que a gente vai falar durante o programa. São projetos voltados para educação, cultura, esporte. Isso. E que também... Bem-estar também. Bem-estar das bem-estar. Famílias também, Exatamente. E a Iraci cuida de um deles, Isso, eu cuido do balé. E como é que começou essa história do balé? Bom, o balé partiu de um sonho que eu tinha, Eu tive escola por 9 anos e eu sempre sonhei em trabalhar com crianças carentes. Era algo que queimava muito no meu coração. E com a escola não consegui fazer isso. Daí uma amiga me falou sobre o projeto do Edificarte, E me apresentou a Sônia. E quando nós fomos conversar, o sonho era parecido. Ela sonhava em montar um projeto de balé com as crianças. Social, Social. E eu também sonhava em trabalhar com criança carente. Então, aí começou, deu o início do projeto comigo, O projeto já existia há algum tempo, mas quando eu entrei, veio esse sonho de transformar as aulas, de balé propriamente dita dentro do projeto. E esse projeto de balé, ele está funcionando há quanto tempo? Eu estou lá há 9 anos. Ele já existia de uma outra forma, Com outras crianças trabalhando, mas não tinha essa assiduidade. Isso. Elas faziam a aula e não tinha uma frequência. Com a minha entrada, a gente trabalhou uma maneira de que elas fizessem parte como uma escola de balé mesmo. E hoje vocês estão com quantas crianças atendidas lá nessa escola? São 85 crianças, Na verdade, 85 famílias. Que fazem regularmente meninas, aí 2 vezes por semana, estão envolvidas. E há um engajamento das famílias e dessas crianças também? Você percebe que há uma evolução até dentro do balé com essas crianças, desde que elas começam a fazer o esporte? Sim. É uma novidade, para elas, porque o balé exige muita disciplina, dedicação. E isso é um trabalho junto com o Instituto que nós fazemos de conscientização dessas famílias também. Então, além de mudar a vida da criança no sentido de disciplina e o balé, a arte em si, as famílias também acabam indo junto nesse processo. Então, é muito interessante por isso. E, Fernando, vocês atuam com parcerias com escolas também, não é isso? Como é que funcionam essas parcerias? Sim, a gente desenvolve junto à comunidade local, nós temos várias parcerias, principalmente com as escolas públicas da região, Nós atuamos numa região assim, bem peculiar de São Paulo, se é que a gente pode chamar de peculiar, porque em São Paulo essa característica se encontra em vários locais, mas
A gente está numa zona bem limítrofe de um bairro de classe média alta para uma comunidade muito carente, poderíamos dizer quase praticamente uma favela, e nós estamos bem na linha limítrofe dessas duas áreas, né? Então nós sempre focamos ali naquela região, principalmente na região da Vila Albertina, que é onde nós atuamos, e nós sempre olhamos para aquela região e a pergunta, acho que talvez, voltando à tua pergunta inicial para a Sônia, como que isso tudo começou? Começou tudo de uma pergunta: como que a gente pode ajudar essa comunidade local onde nós estamos, né? Eu, por exemplo, a minha filha hoje tem 25 anos, mas minha filha estudou balé durante 10 anos, né? E a história, por exemplo, do balé surgiu. Uma vez eu levei minha filha no Festival de Dança, que é o principal festival de dança em Joinville, e ali eu conheci não só o Festival de Dança, mas conheci o Balé Bolshoi, que existe ali em Joinville, né? Que é um trabalho social voltado para as crianças também, né? A única, pelo que eu sei até pouco tempo atrás, era a única sede do Balé Bolshoi fora da Rússia, né? E quando eu olhei aquele projeto, eu falei, puxa vida, né? Eu sei o quanto uma escola de balé era algo caro, né? Eu pagava por essa escola, as roupas, a própria escola, as né? apresentações, né? E como é o sonho de uma menina, é o sonho praticamente de muitas meninas. Na época, sua filha tinha quantos anos quando você levou nesse festival? Acho que uns 8, 9 anos, mais exatamente. ou menos. E ela já fazia balé? Fazia balé já. Ela se formou depois, fez os 10 anos. E aí o projeto do Bolshoi também foi uma inspiração para você? Isso, então. E aí nós olhamos para aquilo e falamos assim, puxa vida, por que a gente não pode levar isso também ali para o bairro onde a gente conhecia, né? Que a gente morava ali naquela região também limítrofe, né? E a gente poder proporcionar às meninas ali daquele bairro algo que elas naturalmente não teriam condição de ter acesso, né? A gente sabe que para aquelas crianças seria impossível elas de participarem de uma escola de balé, fazerem balé. Então surgiu dessa visão, e assim, eu até recentemente fiquei muito feliz quando eu soube que uma das nossas primeiras alunas que passou pelo Balé Edificarte, ela se destacou de tal forma que ela foi estudar depois complementar seus estudos no Balé Municipal. Ela entrou no Balé Municipal e agora ela está indo para o Balé Bolshoi lá em Joinville e vai dar continuidade nesse trabalho lá no Balé Bolshoi, né? Então, quando eu vejo isso, eu vejo assim a concretização de algo que a gente tinha visto lá atrás, de proporcionar para essas crianças e para algumas delas até assim, a mudança da história delas, né? Abrindo uma janela e abrindo uma porta de oportunidades que elas não teriam naturalmente, né? Iraci, e dá para perceber nessas jovens que começam assim, o talento ou uma mudança no comportamento, né? Porque a gente sabe que muitas meninas às vezes ficam mesmo sem perspectiva em áreas carentes, sem ter uma atividade à tarde, sem poder fazer nada, e de repente encontram aí um norte para uma profissão ou até para melhorar os estudos, porque acaba criando uma responsabilidade, um vínculo, uma mudança de comportamento. Você percebe isso claramente nessas crianças? Sim, olha, em 9 anos de trabalho que eu tô lá, essa a criança que ele falou foi um destaque para nós. Desde que ela iniciou no projeto, no Baby, que a gente chama, né, que são crianças com menos de 7 anos, ela já tinha um interesse diferente. E aí nós preparamos para que ela pudesse fazer o teste e ela passou. Então, na minha opinião, esses 9 anos que eu estou lá, tem tido uma transformação muito grande. Não só nessa questão da arte, que elas se descobrem como bailarinas, né? E é muito incrível, porque pelo fato delas não pagarem por isso, elas se esforçam muito mais para terem, né? Tem essa valorização. E que tipos de efeitos você percebe na educação mesmo como um todo, assim, né? Como rendimento escolar, ou relação com a família, postura, disciplina. Que benefícios você percebe aí da prática como um todo? Muitos benefícios. Porque durante o processo, em aula mesmo, nós conversamos muito sobre valores, né? Princípios de família,
respeito com os pais, com os mais velhos. Muitas não têm pai, né? Às vezes são criadas pelas avós, mas nós colocamos isso como um ponto principal, o respeito. Então, elas se respeitarem em aula, respeitarem o professor, respeitarem a instituição. Então, todo o trabalho é feito em função dessa mudança de caráter. Então, dentro dessas famílias, nós temos uma família que a mãe nunca tinha ido ao teatro assistir um espetáculo. E a partir do momento que começaram as apresentações no Instituto, ela teve uma visão fora do mundo em que ela vivia. E ela chegou até a falar para mim: professora, eu agradeço a possibilidade de estar neste projeto, porque eu tenho visto o quanto é importante a arte para as minhas filhas. Esta mãe tem 4 filhas no projeto. Então, são meninas que são diferenciais no projeto. As outras crianças que vêm falam: eu quero ser como ela. Então, a gente vê que teve uma mudança muito grande, tanto para a criança como para a família que ela está inserida. E, Sônia, a gente tem aí também outros projetos que vocês trabalham, né? A partir do balé, vocês também começaram com futebol, não é isso? Isso, a gente desenvolveu, percebendo, né, pensando nos meninos, a gente começou o trabalho também Arte na Bola, que é o trabalho que hoje nós estamos passando por uma reformulação, o Fernando vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente então também tentando envolver os meninos, também num trabalho voluntário com pessoas que são voluntários, homens, né, que jogam futebol. E temos também visto e tentado a gente desabraçar, né, os meninos para que eles possam também poder se desenvolver. Mas o foco, a frequência é um pouco diferente, né, a disciplina é um pouco diferente no futebol. Hoje nós estamos aí, né, Fernando, passando por esse momento em que a gente está fazendo a parceria, né? Nós estamos em vias agora de começar no próximo mês uma outra fase desse projeto com os meninos de futebol, né? Uma pessoa que é um técnico profissional de futebol nos procurou, oferecendo ali o trabalho dele também voluntário, né? E ele tem muito relacionamento no meio profissional, inclusive de futebol. Então nós agora vamos fazer a escola de futebol com um caráter mais profissional, um pouco profissional entre aspas, né? Mais sério, né? Regular. E com a ajuda de um profissional mesmo. Com a ajuda de um profissional mesmo, né? Então, inclusive ele conseguiu a parceria, o Corinthians está dando a chancela dele para esse projeto e inclusive se abriu para pegar os destaques os garotos que se destacarem nesse projeto de futebol, de terem uma oportunidade de fazerem testes ou até eventualmente de treinar nas categorias de base do Corinthians. Essas aulas hoje, né, que vocês proporcionam de futebol, elas acontecem aonde? Então, essa foi outra coisa. Antigamente acontecia no pátio de uma escola pública ali da região. E agora nós, com uma parceria com uma igreja que tem um espaço grande, adquiriu um grande clube ali na região, então existe uma quadra poliesportiva coberta e eles cederam para que a gente pudesse usar aquele espaço, né? Então ele é feito num ambiente de um clube mesmo poliesportivo que tem ali, com toda a infraestrutura de vestiários e tudo, né? Nós conseguimos inclusive parceria com empresas que vão ceder toda a parte de uniforme para isso é muito importante crianças. porque a gente percebe às vezes, isso é ligado à autoestima também. A gente percebe às vezes, a gente está falando do caso do balé, que a gente tem crianças que às vezes não tem condição de comprar uma sapatilha, mandar fazer uma roupa para apresentação de fim de ano. E no futebol acontece a mesma coisa, porque ele precisa de uma chuteira, precisa de uma camiseta, né? Precisa equipar o time também, né? Precisa de bola para treinar e tudo isso precisa de ajuda. Não basta só ter o professor ali, mas toda essa questão que envolve aí o equipamento também mexe com a autoestima das crianças, com essa sensação aí de fazer parte, de pertencer a um time, não tem? Não tem essa relação? Tem tudo a ver, né? Para a criança, eu tenho o meu time, né? Nós estamos desenvolvendo agora todo o uniforme, o brasão do time e tal, então é o time dele. E nós queremos, inclusive, nesse projeto agora,
em virtude dos contatos todos que esse profissional tem, promover inclusive disputas deles com equipes semiprofissionais, né, de clubes famosos de São Paulo. Então isso vai abrir também para esses jovens, assim como o balé abriu oportunidade para as crianças irem ao municipal, que nós levamos ela ao municipal para verem espetáculos, né, coisas que elas nunca tinham visto. Nós queremos proporcionar o mesmo para os meninos também, abrir um horizonte e contatos com o mundo, talvez, que eles não tivessem oportunidade de conhecer, naturalmente falando. E essa demanda, essa relação que vocês percebem aí das crianças, psicologicamente, né, você que é psicóloga, isso tem um efeito até na vida acadêmica das crianças, né? A partir do momento que você tem uma responsabilidade, um compromisso, né, um norte, um objetivo ali, isso também repercute na escola? Com certeza a gente percebe. Nós temos um dos projetos que a gente desenvolve junto a uma escola estadual, Colégio Isaac Silvério, que é um colégio da região. E então nós pudemos medir muito o índice a direção trouxe para nós o índice de rendimento escolar das crianças que estavam nos nossos projetos, né, engajadas, e comprovadamente essas crianças um outro rendimento escolar, realmente mais atenção à questão mesmo dos valores, né, do respeito, da ética, o exercício de cidadania, enfim, tudo isso em um ambiente que é trabalhado, essas questões, com certeza o resultado aparece também na vida acadêmica da criança, né? E aí, a partir daí, vocês também desenvolveram projetos de parceria com cidadania para cursos e palestras em escolas, é isso? Nessa escola mesmo? Isso. E tem também uma melhora aí para ajudar essas crianças aí com acompanhamento também de professores, não tem? Que é um outro projeto. Um outro projeto. Isso, pode falar um pouquinho desse projeto? Então, bom, o projeto, durante a semana nós vamos até a escola, alguns voluntários, e trabalhamos valores, cidadania com eles, com as crianças. Eles dão um tempo ali para a gente e esses voluntários vão, e nós fazemos a aplicação sobre como as crianças se tratarem, respeito mútuo, enfim, coisas nesse sentido. E aí temos também, por parte da escola, uma demanda as crianças que não têm tido um bom rendimento escolar. Nós fizemos o De Mãos Dadas com a Escola, né, que é um dos projetos onde nós temos alguns voluntários, psicopedagogos, que durante a semana dão esse apoio também às crianças, né, que estão com baixo rendimento escolar. Nós recebemos essas crianças e às quintas-feiras, e elas têm ali a possibilidade de serem assistidas na deficiência em que a escola nos indica, né? Que a escola nos indica. A gente está vendo umas imagens de apresentação. Você pode falar um pouquinho, essas apresentações ocorrem num teatro mesmo? Vocês vão para que espaço que ocorre isso? Lá no Instituto a gente tem um espaço também onde elas se apresentam, e nós já fomos também em teatros nos apresentar. Então é a conclusão do trabalho de um ano, né? Nós desenvolvemos o trabalho de balé, e no final do ano, como é comum em todas as escolas ou mesmo em projetos sociais, a gente faz um espetáculo. Então todo ano elas têm uma apresentação. Culmina com esse espetáculo. E aí, por exemplo, as roupas que elas usam. Muito interessante. Como é que vocês se movimentam para conseguir essa pergunta, Érica, é muito, muito importante, porque assim, é algo que eu realmente todo ano fico muito impressionada, porque a gente tem acompanhado, né, durante todos esses anos o trabalho da Iraci junto com uma equipe, mas eu tenho que reconhecer que ela faz um trabalho de mobilização. Eu acho que vale a pena ela contar o que ela faz para conseguir esse material. Normalmente assim, porque eu conheço muitas pessoas, né? E muitas pessoas sabem do meu trabalho. E então, todo ano a gente monta o tema para o espetáculo, como nós vamos fazer com as fantasias, né?
Então eu tenho recebido muitas doações de fantasias, de costureiras, que às vezes as alunas fazem a roupa e não querem mais ou deixam lá. E amigas também. Então é muito assim, como é que eu posso dizer? É uma felicidade muito grande para mim, para a equipe e para as meninas. Quando elas Mas aí vocês recebem num número suficiente para todas? Ou precisa fazer algumas? Ou precisa refazer? Como é que vocês fazem isso? É um trabalho de costura, vira uma oficina de costura. Sim, o mais interessante é que a gente coloca as mães também para participarem. Né? Elas ajudam. Então elas ajudam, às vezes, a arrumar uma fantasia, a arrumar uma sapatilha. E o mais interessante de tudo é que no final acaba que todas têm o figurino, né? Porque a gente está falando quase 80 crianças, né? Então é bastante fantasia para poder fazer, né? Sim. E é aquela história que você falou da chuteira, né? Para elas, quando elas se veem com aqueles vestidos, porque são vestidos caros, né? Se você for confeccionar, sai bem caro. E aí, no final de tudo, eu consigo, nas coreografias, colocar a quantidade exata das roupas que a gente tem. E roupas nossas antigas são recicladas também. Nós pegamos roupas que nós temos e customizamos. Para esse espetáculo, por exemplo, do ano passado, Quebra-Nozes, nós customizamos muitas roupas. E no final, cada coreografia teve a sua fantasia específica para que foi maravilhoso. Para a cena. E aí contamos também com colaboradores, né, que nos ajudaram na parte do cenário. E essas pessoas mais velhas que a gente está vendo aí são da comunidade, são amigos? São amigos, pessoas que também nos ajudam. Então tem uma rede extraordinária de pessoas que apoiam o projeto e realmente fazem ele acontecer também, né? Sim, isso é muito importante. Sem a ajuda dessas pessoas, seria muito difícil, a gente tem que agradecer. E a questão, Fernando, do reforço escolar. Vocês têm professores voluntários, psicopedagogos. Como é que vocês orquestram essa equipe toda aí para poder tocar, ajudar esses alunos aí a melhorar o desempenho nas escolas? Praticamente toda a nossa equipe é de voluntários, né? Nós temos hoje, acho que são 3 pessoas que são remuneradas, né, no Instituto. Todas as demais são pessoas voluntárias, né? E esse trabalho de voluntariado é algo muito gratificante para a gente, né? Eu me lembro que eu tive uma experiência uma vez, eu fui num evento em Nova York, eu fui participar de uma feira na realidade era um congresso da participação social em contextos urbanos, né? E de ONGs em contextos urbanos. E eu fui numa entidade em Manhattan, no centro de Manhattan, que fazia alimentos, como se fosse marmitex, vamos dizer, para pessoas que não têm condição de fazerem os seus próprios alimentos. Eles faziam e distribuíam para essas pessoas 2.000 marmitex. E eu fiquei impressionado de ver pessoas, executivos, nos seus horários de almoço, deixando seus ternos, entrando na cozinha, botando toquinha, avental e cozinhando ali, cortando, descascando batatas, né? E aquilo me chamou muito a atenção, isso foi há uns 15 anos atrás. Eu falei, puxa vida, eu gostaria tanto que a gente pudesse ter uma equipe de pessoas que entendessem essa questão do voluntariado, né? Que talvez em outros países isso é mais natural, é mais talvez forte, é mais incentivado, forte, né? talvez. É mais incentivado. E graças a Deus a gente tem hoje uma equipe de pessoas que tem abraçado o projeto, tem crescido, né? Ainda não chegou no estágio que nós gostaríamos, né? Às vezes tem uma deficiência aqui, uma deficiência ali, mas a gente tem hoje um corpo de pessoas que tem ajudado no reforço escolar, são professores, são pedagogos. Recentemente nós tínhamos necessidade de psicopedagogos, nós começamos a divulgar isso nas redes sociais, tudo, e apareceram pessoas que se disponibilizaram a ir ali e darem 1 hora do seu dia, 2 horas delas do seu dia por semana para estarem ali, assim como nós temos psicólogos, por exemplo, que dão uma parte do seu tempo, né, deixam suas clínicas para irem ali e servirem a comunidade de uma forma voluntária, né? Isso realmente é algo assim muito gratificante, né? Algo que a gente se alegra muito, né? E só fazendo uma ponte disso até com
com o balé. Eu me lembro que num dos espetáculos de final de ano, acho que há 2 anos ou 3 anos atrás, estavam presentes a diretora dessa escola que nós apoiamos a comunidade, a delegada de ensino da região estava presente naquele dia e, para nossa alegria, a delegada de ensino veio nos procurar no final do espetáculo e falou assim: olha, eu quero parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo com essas crianças e o que vocês estão proporcionando a essa escola, né? Era uma escola que tinha um baixo índice de desempenho escolar, né? E que nos últimos anos mudou o perfil desse índice, né? Fruto de um trabalho e que eles acreditam que é fruto desse trabalho que o Instituto também desenvolve ali, né? Que voluntários estão toda semana ali ajudando, né? Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma pessoa que ficava tempo integral ali para cuidar, por exemplo, de crianças que tinham alguns distúrbios, alguns problemas no relacionamento com os demais alunos, né? Então nós deixávamos uma profissional ali exclusivamente voluntária. Então os professores, já quando tinham algum tipo de problema, levavam essa criança para aquela profissional, para ela poder ajudar na resolução desses conflitos. A gente vai continuar falando disso logo depois do intervalo, sobre violência e sobre os outros projetos da instituição. Isso, tá bom. Vamos a um rápido intervalo. O programa Nossa Entidade volta já já, não saia daí. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Orçamento 2019. Pelo 14º ano consecutivo, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai ouvir as demandas locais e debater com a sociedade o orçamento do Estado. Em virtude do calendário eleitoral, as audiências foram antecipadas para o primeiro semestre. Ao todo, serão 20 audiências entre os dias 4 e 29 de junho. Olá, eu sou o deputado Wellington Moura, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui na Assembleia Legislativa. E quero convidar a toda a Baixada Santista Litoral a estarem conosco na audiência pública do Orçamento de 2019. Eu quero convidar os prefeitos, aos secretários, a toda a população a estarem conosco no Guarujá, no dia 25 de junho, às 18 horas, onde nós estaremos realizando essa audiência para ouvir todas as demandas da região da Baixada Santista. Convido a todos que fazem parte da cidade de Cubatão, de São Vicente, da cidade de Bertioga, enfim, toda a Baixada Santista, Guarujá, a estarem conosco nessa audiência que servirá com certeza para ajudarmos toda a região através do orçamento de 2019. Conto com a presença de todos vocês. Audiências públicas do orçamento, uma conquista da cidadania. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente mostra o trabalho do Instituto Edificando, que desenvolve projetos e programas sociais que valorizam o cidadão e a família. A gente estava falando no outro bloco, né, sobre as questões, as demandas que chegam na escola, os problemas, que vocês fizeram uma atuação super importante numa escola ali, de deixar realmente um psicopedagogo, né, um psicólogo, alguém que possa ouvir os problemas e tentar resolver os conflitos. Tem muito conflito, Fernando? Tem muito problema?
Tem muito problema, né? Infelizmente, eu acho que é uma coisa meio generalizada, mas que tende a aumentar mais nas camadas mais carentes da sociedade, né? Então, nós vemos, tanto que isso foi também um dos alvos de quando nós começamos a pensar o Instituto, nós começamos com um foco de trabalhar com crianças até a faixa da pré-adolescência, né? Por quê? Porque a gente via, principalmente na comunidade ali onde a gente está inserido e tem trabalhado, né? Muitos já sendo requisitados pelo tráfico, pelas drogas. Então, nós queríamos trabalhar de uma forma preventiva, oferecer uma oportunidade para essas crianças antes delas serem aliciadas pelo tráfico ou por algumas outras áreas que a gente sabia que não iam proporcionar um bom futuro para elas, né? Então, a região é uma região problemática, existe uma estrutura familiar muito disfuncional na maioria dos lares ali. Muitos lares são chefiados só por mulheres, né? Os homens vão embora, a mãe vira o arrimo de família, né? E ela tem que trabalhar e a criança fica muito solta, acaba ficando sem aí uma retaguarda, sem uma ajuda aí, tanto para estudar quanto para orientação mesmo de vida, né? Sim. Ficam aí à mercê, às vezes, aí da rua. Sim, nós chegamos a ter pedidos da direção da escola pública lá para que nós pudéssemos ajudar de crianças de 10 anos de idade chegando na escola de manhã totalmente drogadas, por exemplo, né? E a escola pedindo o auxílio da gente para ver o que a gente poderia ajudar com essa criança. E aí, o que vocês pensaram, Sônia, assim, para ajudar essas crianças? O que vocês desenvolveram, procuraram fazer para ajudar essas crianças? Bom, então, a gente, fruto até da experiência, como nós conversamos no primeiro bloco, do balé, do que a gente percebeu no convívio com a escola, indo até a escola, ouvindo as queixas dos professores, das próprias crianças, nós esbarramos em um problema, né, uma questão muito importante, que é a questão do abuso sexual, né? E a gente acabou convivendo com relatos nesse sentido, de que existe um tabu sobre esse assunto ainda, é alguma coisa muito delicada de ser falada, apesar do abuso sexual ser infantil, ser uma questão de saúde pública, um problema de saúde pública. Nós nos vimos totalmente desafiados a nos engajar em algo que tentasse de alguma maneira tocar essa questão dessa violência, né? E essa agressão sexual, ela é muito frequente nessas regiões, né, de periferia. A gente tem alguns índices aqui que 42% dessas agressões contra crianças são perpetuadas em suas próprias casas, acontecem dentro de casa, que tem também a faixa etária maior entre os 5 e os 11 anos de idade, que é onde acontece com mais frequência. Então, acho que vocês escolheram bem uma fase para poder orientar mesmo, que é bem essa faixa dos 5 aos 11 anos, sim, é isso? Sim, exatamente. E aí vocês desenvolveram esse programa Aprendendo a Dizer Não, é isso? Isso. Com esse material? Esse é um trabalho... fizeram folder? É um trabalho muito forte, é bem complexo, né? Mas a gente pode tentar explicar. Complexo em que sentido? Nós desenvolvemos uma cartilha, primeiro é a cartilha que está lá. Que está na sua mão, para pais. Para pais. Tá. Essa é uma cartilha onde a gente tem atuado, unindo pais, explicando para eles sobre sinais que possam realmente, para que eles possam identificar crianças que possam estar sendo abusadas, né? Hoje nós temos já um índice de distribuição alto dessa cartilha em especial. Depois nós desenvolvemos a outra cartilha que está ali, que nós temos atuado junto às escolas, e durante a semana... Que é essa aqui, né? Essa é uma história, né? Um trabalho muito... muito feito por um cartunista voluntário. Também, que se dedicou a criar os personagens de forma voluntária para esse projeto. Isso, e aí a gente conta a história
de uma criança, né, que foi assediada, né, pelo tio, e que o objetivo, esse trabalho, todo Aprendendo a Dizer Não, o objetivo é preventivo, como tudo que nós fazemos no Instituto, né? A tua pergunta inicial é o que nós fazemos para atuar junto à sociedade diante da violência que a gente observa. O nosso trabalho é preventivo, então a gente tem tentado instrumentalizar. Vocês descobriram um caminho aí através dessa cartilha, com palestras, uma conversa com as crianças e com uma linguagem apropriada para a faixa etária aí, que é com cartunista, com desenhos, né? Vocês foram buscar aí uma ajuda específica. Isso, e ensinar a criança a dizer não ao abuso sexual infantil. Quer dizer, o trabalho é preventivo e a gente tem tentado trazer isso antes, né? Então, as escolas que nos dão oportunidades, nós vamos até a escola, junto com voluntários, que também estão hoje especializados já na contação de histórias, e eles vão contar a história de uma maneira que a criança possa compreender, mas o objetivo sempre é ensiná-la a perceber sinais de que ela possa vir a ser abusada. Porque é muito sutil às vezes, né? E às vezes ele acontece num envolvimento a longo prazo e a criança não percebe isso rapidamente, né? Demora para cair essa ficha, né? E às vezes tem o fator da timidez, né? Da vergonha, de contar para alguém, da culpa, de ter participado. Exatamente. E isso é um fator que dificulta muito. No balé, você chegou a identificar crianças ou perceber crianças que sofreram abuso, violência? Isso chegou para você já de alguma forma? Chegou tanto visualmente como aos meus ouvidos. Uma criança muito pequena perguntou para mim se era normal o tio passar a mão nela. E a princípio, como estava no meio da aula, eu não soube responder e fui procurar ajuda. E aí eu falei para ela, não, isso não é normal, né? Vamos falar então sobre isso. E aí começamos a trabalhar em cima dessa criança para descobrir como que era. Espontaneamente, ela se manifestou na frente do grupo até? Não, ela falou baixinho, eu posso te contar um segredo, meu tio? E eu fiquei na hora em choque. Em choque, muito pequena por passar por aquela situação, né? Então aí... Quantos anos ela tinha, a menina, né? 6 anos. Isso é importante porque as pessoas que estão em casa terem uma noção, um alerta. Importante. Os pais mesmo, porque às vezes convivem com muitas pessoas em casa e ter a noção de que pode também, quem não tem acesso a um programa como esse, pode ter uma conversa com o filho, né, explicando o que ele pode fazer. Isso, explicando o que são bons toques e o que são maus toques. A ênfase maior que nós damos. Obviamente, o projeto, ele nasceu, esse projeto, fruto do que nós colhemos de informação na escola que nós estávamos atuando, através do próprio balé. E aí nós falamos, nós precisamos fazer alguma coisa com o que nós ouvimos. E é válido para meninas e meninos ou o foco é para... Sim, porque quando nós contamos a história, nós tentamos contar, apesar de que a criança é uma menininha que está ali, que é a Mila, que é o personagem, que é a criança que sofre o assédio, é uma menina, nós aplicamos no momento da contação da história a forma como é contado também para que os meninos compreendam, até porque, em termos estatísticos, a gente sabe que é um pouquinho maior o índice estatístico para os meninos do que para as meninas, né, do assédio. Então, às vezes a gente fica com a impressão de que as meninas são mais abusadas. Não, em termos estatísticos, os meninos são mais abusados. Esse projeto ele já acontece há quanto tempo? Ele acontece há 4 anos. Né? Nós temos e ele partiu dessa história, dessa menina? Sim. E aí ela foi o grande motivador para vocês tomarem a frente e organizarem essa cartilha e esse projeto. Eu acho que é isso também aliado até à própria experiência clínica da Sônia, né, como psicóloga. Como eu disse no início, né? De poder trabalhar com pessoas já adultas e ver os danos que esse tipo de situação do assédio causa numa pessoa na fase adulta, né? Então, acho que foi uma conciliação de todas essas coisas, né, amor? Foi exatamente.
a experiência com o trabalho na favela, no morro, apesar de que nós precisamos deixar bem claro aqui também que é um problema de saúde pública e independe da classe social. Né? A questão do abuso sexual infantil independe da classe social. E independe do país, da cultura, é algo que realmente é universal. E acontece em todas as esferas, né? Acontece em todos os países, todas as camadas sociais. Acontece dentro da família, a maioria das vezes, né? No ambiente familiar, com pessoas normalmente conhecidas, próximas. Então, tudo isso, o fato de nós estarmos ouvindo isso ao longo dos anos em que o Instituto foi trabalhando ali com a comunidade, com a favela, é que fez com que viesse, né, à existência o projeto Aprendendo a Dizer Não, que hoje a gente está aí trabalhando fortemente com isso. E quais são, assim, de uma maneira geral, para o pai ou a mãe que está em casa perceber que o filho está com algum problema relacionado a isso? A criança dá sinais, assim, que tipos de sinais a criança apresenta quando ela sofre algum tipo de violência como essa? Então, a questão do rendimento escolar, né, uma baixa brusca no rendimento escolar, o silêncio é algo, a criança normalmente fica muito mais silenciosa, muito mais calada, busca muito o isolamento, o relacionamento social, ele também diminui, a autoestima fica muito rebaixada, né? E às vezes os pais, eles não percebem, porque a correria, o dia a dia não se dá conta de que algo nesse nível possa estar acontecendo com uma criança. De sintomas também que estão pertinentes aí à adolescência? O isolamento, ficar mais calado, não querer compartilhar informações. Não tem também uma relação com a adolescência? Tem, mas a questão principal, por isso é tão difícil diagnosticar e a gente precisa incentivar a criança a trazer isso e contar sobre isso. Por isso que a gente, até na contação da história, fala sobre a abertura para que a criança abra sobre isso, porque a tendência maior é que ela guarde, né? Podemos ter sinais também no corpo, como... Sim. A gente é o extremo, né? O extremo. Mas isso pode acontecer. Mas às vezes até isso os pais às vezes não percebem. Mas normalmente a criança ela começa a se sentir muito culpada sobre tudo o que acontece à sua volta. Ela sempre tem uma atitude mais de se retrair. E esse é um dos sintomas que podem está demonstrando. Agora, o que nós incentivamos muito os pais quando nós colocamos a questão da cartilha é a questão do interesse pelo que está acontecendo na vida da criança. Como que está o seu filho? O que ele tem feito? Onde ele está? Né? Que os pais se interessem mais em saber sobre o dia a dia. Como está a ida e vinda para a escola, o que tem acontecido, quando ele não está na escola, ele está em casa, o que está acontecendo, despertar novamente o interesse dos pais para com os filhos, esse relacionamento que possa trazer essa confiança para que haja abertura, para que a criança possa vir a abrir e contar o que está acontecendo. E a partir desse projeto, vocês também iniciaram o Elas. Fala um pouquinho sobre essa ideia aí de envolver também, tem uma relação de mãe e filha, não tem? Isso. A Iracy viveu muito a experiência, pode falar um pouquinho assim, das mães com as filhas? Foi uma experiência muito interessante, porque nós descobrimos através de um trabalho de exercícios com mãe e filha, que muitas crianças, a mãe nem penteava o cabelo. Tipo, não existia um toque da mãe, de afeto com essas crianças. E a partir daí também nos ajudou nessa questão. Quando a mãe se aproximou mais da filha, a filha começou a ter mais coragem de falar as coisas para as mães, né? De contar os seus problemas, de
ter um convívio melhor. Eu tive uma aluna que tive a oportunidade de caminhar um pouco mais com ela, que ela falou: minha mãe nunca, você é minha mãe, porque você toca em mim, você se preocupa comigo. Eu amo a minha mãe, mas não tem esse toque. E ela foi depois que vocês colocaram esses exercícios, foi a primeira vez, ela já estava com 14 anos, que eu sentei no colo da minha mãe e ela me abraçou e me disse: eu te amo. E aí o que aconteceu? O que nós esbarramos e vimos é que as mães têm as suas dificuldades, né? E nós não poderíamos... Então, nós chegamos aí os desdobramentos que, na verdade, quando a gente se envolve não pode trabalhar só a criança, tem que trabalhar a mãe também. Então, aí o que aconteceu? Vamos, então, inaugurar o projeto Elas, que é um trabalho de empoderamento, trabalhar a autoestima dessas mães, dessas mulheres, também incentivar para que elas possam aí desenvolver trabalhos para que elas possam ter as suas rendas, né? Então, cursos voltados à culinária, voltados ao artesanato, e palestras que falem sobre a autoestima, sobre como é bom ser mulher, como tem os seus valores, e para que nós possamos então ir fechando, né, as lacunas que a gente vai percebendo do ponto de vista até relacional. E que às vezes ninguém que está vivendo no dia a dia percebe, porque é o que você falou, a correria é o trabalho, é a escola, então é uma rotina, né, com uma demanda, a mãe está preocupada em pagar as contas, sim, a filha está preocupada na rotina da escola, e de repente esses momentos, esses pequenos momentos de prazer ou de união ou de conversa acabam nem existindo, né? Não existindo entre as mães e filhas. Então, tem sido muito gratificante, nós tivemos viver essa experiência. E aí, por exemplo, me conta um pouco aí, como é que vocês fizeram uma ação assim relacionada a isso? A questão do colo, do pentear, aquele fizeram dia mãe e filha? Foi aquele dia das camisetas. Foi um dia, nós preparamos um dia especial, um café muito legal para as mães, e as filhas serviram as mães, né? Então começou por aí. E daí elas começaram a conversar e trouxeram escova e cada uma penteou o cabelo da sua filha. E as menorzinhas vestiu, trocou a camiseta, né? Uhum. E nós aí tivemos uma ideia de fazer um número no espetáculo com as mães. Uhum. Aí foi fantástico, porque todas participaram. As mães dançaram com as todas. E a família dessas pessoas, né, ficou assim hiperlotado, porque todo mundo veio para ver a mãe dançar também. Então foi um momento do espetáculo muito especial. Quer dizer, então o objetivo desse Elas é realmente aproximar a relação, né, entre mãe e filha, solidificar isso e também empoderar essas mulheres para que elas tenham oportunidade de ter uma renda, fazer um curso, né? Dizer que é possível. Talvez enxergar a realidade sob uma outra perspectiva, tirar também elas dessa passividade, né? Porque é algo que nós percebemos muito. E Fernando, para fazer tudo isso, como é que a ONG, né, precisa de dinheiro, né? Como é que vocês desenvolvem aí essa questão de recursos? Eu vi que vocês têm alguma questão de apadrinhamento, pode adotar uma menina. Me explica um pouquinho como é que funciona isso. Então, a gente vive de doações, né? A gente não tem nenhuma parceria pública, nem nada do gênero, né? Então, o que nós contamos hoje é com o apoio de algumas empresas, né? Nós temos 2 empresas, uma indústria na área de plásticos, NZ, que tem nos ajudado desde o começo do projeto. Temos uma outra empresa na área de negócios imobiliários, OBC, que tem nos ajudado. E, basicamente, são contribuições depois autônomas de pessoas, né, que apadrinham, por exemplo, uma criança, ou apadrinham 2 crianças, ou meia criança para aquele ano, né? Então, nós estimamos o custo do projeto ali para aquele ano e
e buscamos entre pessoas, pessoas que possam apadrinhar esse projeto. Quem né? quiser apadrinhar, fazer algum depósito, tem informações no site? Sim, tem informações no site, pode entrar lá, institutoedificando.org, e vai encontrar lá os dados da conta, pode ajudar, né, no que for, de acordo com aquilo que ela puder. Então, cada um que se sentir sensibilizado aí com essa causa pode buscar uma criança, uma menina ou um menino para poder apadrinhar, para que ele seja um jogador de futebol ou uma grande bailarina, é isso? Isso mesmo. E aí pode ser mensal, anual, como a pessoa puder ajudar. Aí nós realmente deixamos a critério da pessoa, né? Nós colocamos a descrição daquilo que normalmente nós precisamos e deixamos a critério daqueles que queiram contribuir, que façam da forma como acharem melhor. Né? Algum tipo de bazar, algum tipo de doação, ou que vocês necessitam, assim, que quiser fazer algum pedido, fica à vontade. Vocês têm aí já patrocínio para esses times, para essas camisetas? Para os times hoje nós já temos, né? Temos, como eu disse, um empresário que acabou doando toda a parte de uniformes, tudo isso, né? Mas tem outros custos que às vezes estão envolvidos, né? Que são depois dos deslocamentos, viagens que a gente quer fazer com esses times. Então tem uma série de coisas, no balé tem... no próprio projeto, né? No próprio projeto do Aprendendo a Dizer Não, por exemplo, para você. Toda a parte de... Você está vendo esse material gráfico que nós fizemos, é um material de boa qualidade, é um material que não é barato. Nós fizemos uma ação... Essa ação que nós fizemos no dia 18 de maio, que foi uma ação nas ruas, né? Dia Nacional da Prevenção contra o Abuso Sexual Infantil, e aí nós tivemos essa ação nas ruas, onde nós distribuímos principalmente essa cartilha para os pais, né? Foram a distribuição de 10 mil folders, né? Por toda a cidade, fizemos na Avenida Paulista e tal. Então, esse material é um material caro que a gente tem e realmente quis fazer algo de qualidade. Quando nós vamos às escolas estaduais, nós distribuímos essas cartilhas que você viu gratuitamente. Quando nós fazemos ação também, ações de cidadania que nós chamamos, que nós damos as mãozinhas para que as crianças aprendam a dizer não ao abuso sexual infantil, tudo isso é gratuito. Então, para tudo isso, nós precisaríamos sim de ajuda no sentido de gráficas que poderiam nos ajudar. Bom, quem estiver em casa e estiver sensibilizado com a causa, né? Eu acho que vale a pena realmente entrar no site e ajudar. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, parabéns pelo projeto. Obrigada. Que vocês continuem aí ajudando muitas crianças, muitos jovens a melhorar e sair dessa situação de vulnerabilidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. O programa Nossa Entidade termina aqui, mas você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.